Boa noite. Boa noite, mestre. Tudo bem? Tudo. E contigo? Muito frio aí também, tudo jóia. Nossa, tá gelado. Pois é, vamos ver se a gente dá uma aquecida. Esquenta. Bom, a gente vai. Bom, vamos falar que o tema hoje é propício, vai. É propício sim. Boa noite, Violeta, tudo bem aí? Boa noite, Violeta. Boa noite, tia. Bom, Tia a Miriam não chegou Clélia. ainda, né? Boa noite, tia. Ela vai assistir a gravação, aí depois você vai ver só. Ela vai puxar minhas orelhas. Mas é com respeito, é com todo amor e respeito, ela sabe. Sim. Aí, ó, falar nela, ó, entrou. Não pode nem falar da pessoa que a pessoa já aparece, tá vendo? Ai, Aí tá olha vendo? assim. Eu, Miriam, não posso nem falar. Não precisou nem do YouTube, nem de ver o vídeo gravado. Não briga comigo que você sabe que é com todo amor e carinho. Muito respeito. Mas vamos começar a esquentar esse negócio aí, vai. Vamos esquentar, colocar o fogo na panela, Na esquentar a panela, panela. né? É... Começa se apresentando, mestre. Que coisa. Claro, posso começar me apresentando. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Agradeço aí a presença de cada um de vocês, a disponibilidade de quem vai assistir depois. Muito, muito obrigado. Eu sou Maurício Satoshi, sou facilitador em constelação familiar e esse trabalho em conjunto com a Priscila é algo que nós entendemos que contribui no levar a constelação num outro formato, num outro olhar, né? Tentando até associar com algumas questões aí do nosso dia a dia, nesse caso mais específico com os relacionamentos, né? E tornar essa aproximação universo constelação, a sistêmica, com o nosso dia a dia, algo cada vez mais próximo. E espero que para vocês faça tanto sentido como fez para mim. Por isso eu escolhi aqui estar também para falar de constelação familiar. E... Priscila, Eu sou a Priscila Graziuso, também facilitadora em constelação sistêmica familiar. Também atuo com as terapias. Assim como o Maurício, a constelação é base de vida, né? Às vezes a gente tem uns surtos, tem aí tipo, não consigo lidar com isso, mas é base de vida. Eu acho que ela é mais do que uma técnica, ela é uma vivência e quando a gente aplica isso na nossa vida fica mais simples. Ou deveria. ajuda. Ajuda, Ajuda. sem dúvida ajuda. A gente Oi, surta mãe, boa menos. noite. Oi, mãe, boa noite. Acabou Boa de entrar noite, aí dona também minha mãe. Arlinda. Eu vi que a Camila também entrou aí, a Paola, boa noite. Boa Boa noite a galera que está noite. chegando. Mas de fato E vamos ajuda. começar a falar, né? Vamos sim. Ajuda, contribui bastante sim nesse nosso olhar, nesse autoconhecimento. Uma panela quente no fogão. Quem, quem já, aliás, quem nunca procurou, né? A tampa da sua panela, ou a panela para se tampar. Quem nunca? Pois é. O pessoal faz tanta piadinha. Eu estava procurando, né, algumas coisas sobre o assunto para fazer as divulgações e tal. E aí eu achei assim uma frase lá, ninguém mandou nascer uma frigideira. Tipo, você fica procurando panela, fica procurando a tampa, mas ninguém mandou você nascer uma frigideira. Mas frigideira não tem tampa? Aqui em casa eu uso. Eu também, Opa, eu odeio sujeira no fogão, então eu ponho tampa na frigideira. pois é. Eu acho que isso que você trouxe reflete um pouco do que algumas pessoas buscam, né?
que tem que ser aquele conjunto certinho daquela tampa, aquela panela, né? E que se não for comprado aquele conjunto certinho, não vale. Não serve. Não serve. E de repente você deixa a oportunidade, por exemplo, que a gente estava brincando aqui, de uma frigideira e ter uma tampa, né? Realmente, frigideira é algo bem mais difícil de encontrar com tampa, mas é facilmente adaptável. Uma tampa de uma outra panela maior ser funcional na utilização de uma frigideira. Por que não? No tempo todo a gente fala sobre essa questão de completar, né? Precisa ter o encaixe perfeito, precisa ter o encaixe perfeito. Aí a minha pergunta vai, e nós somos perfeitos? Hum, achei que você ia fazer uma pergunta mais light. Você já foi, né? Não, a gente saiu agora de uma situação que eu estava um pouco desconfortável. Eu preciso entrar numa situação confortável para mim. Tá, então eu já vou mandar uma outra em cima, então. E você ainda exige que o outro seja perfeito para você? Pois é. Tem que ser desse jeito. Tem que ser dessa forma. As pessoas esquecem que tampa de panela entorta e panela também, tá? Quantas vezes a panela ali tem teflon, acaba o teflon ali, você usa a panela e deixa, usa a tampa e deixa a panela de lado. Migra a utilização. Não é? E se eu insistisse? Eu Era quero. capaz de estragar as duas coisas, né? Estragar a tampa, a panela já não tá lá muito boa mesmo. Estraga a tampa também, né? Quantos relacionamentos a gente fica nessa situação? Quantas vezes a gente insistiu em encontrar essa perfeição para se encaixar naquilo que a gente entende para aquele momento? A pessoa perfeita. Pois é. Às vezes você tá conhecendo uma pessoa, né? Tá ali conhecendo uma pessoa, ela dá uma deslizada e você já fala, puxa, essa não é a tampa da minha panela. Acabou. A relação nem começou e já foi minada, né? Já foi minada. A base dela já. A gente entende que tem algumas situações aí que podem ocorrer no início que vão demonstrar, obviamente, né, que não é o caminho. Pode mostrar alguma coisa nesse sentido. Mas né, não é um não encaixe ou não simetria perfeitinha que vai indicar isso, muitas vezes. Até porque com o uso tem desgaste, tanto da tampa quanto Também da panela. Nos vai, relacionamentos também tem desgaste. vai me dizer que não tem aquela panela ou nunca usou aquela panela que depois de um tempo e dos desgastes e disso, daquilo, ela não fecha mais nessa posição. Você tem que dar uma voltinha nela, opa, agora encaixa. Mas não é de qualquer posição que ela vai encaixar, né? Que ela vai Bom, ser ali funcional. sim. Bom, segundo Sérgio Reis, panela velha é que faz comida boa. Hoje eu tô Até, engraçadinha. até chutei a câmera aqui agora. Hoje eu tô engraçadinha. Não, dá sequência nessa. Você trouxe Sérgio Reis. Meu, boa, ué. Panela, o duro não é isso. O duro é que ele fala que a panela velha tem 30 anos. Então você imagina. Uma pessoa de 30 anos ser chamada de velha assim na caruda. É complicado, né? Ah, Mas pode tudo ser bem. 30 anos de uso, ficou um bom tempo ali esperando. É, pode É, ser, né? Vamos passar esse pano pra ele, né? E fingir que eu não tenho cabelo branco. Mas mas falando dessa questão da panela velha que faz comida boa, esse monte de coisa, quantas vezes a gente não compra conjuntos novos de panela, mas a gente quer ficar usando sempre a mesma, né?
O que leva às vezes a usar a mesma, ou o que leva às vezes a descartar rápido, ou a comprar e falar, não era. Vou colocar um hashtag Quantas Tramontina vezes, nos patrocine. quem sabe a gente consegue um patrocínio desse? Bacana, hein? Ai, ai. Mas quantas vezes a gente não sai em busca dessa perfeição de encaixes, de funcionalidades, de completudes, né? Nas relações, né? A gente está falando aqui em especial relacionamento a dois, mas no geral, na relação no geral, com amigos, com os pais, com a minha irmã, né? Minha irmã está assistindo aí, obrigado, Isabela. E quantas vezes a gente não sai buscando esse tipo de encaixe perfeito, essa simetria, né? Que parece que não pode sair nada do lugar. O quanto você aí carrega esse tipo de situação, de pensamento, o quanto você busca por isso. E para Quantas quem busca, vezes. Não, completa. para quem busca ou para quem já buscou, consegue perceber nessa procura como foi, como que você se sentiu nessa procura? Foi algo tranquilo, fluido, fácil, rápido? Foi algo que te gerou dor, frustração? Como foi essa experiência? Acredito que todo mundo já buscou esse tipo de encaixe, de perfeição, de simetria, né, dessa tampa da panela que a gente está brincando aqui. A gente traz assim de forma divertida um assunto que eu acredito que ele é bem desafiante dentro dos relacionamentos, né? O quanto a gente se frustra, é isso mesmo, Clélia. Quanto a gente se frustra, às vezes, na relação por essa busca de um encaixe perfeito, de que algo seja, assim, simétrico, que não se tenha uma vírgula fora do lugar. E aí, em vez de trazer prazer em estar com aquela pessoa, gera mais desprazer, mais situações que são desafiantes, né? E acaba perdendo o teflon rápido, né? Forçando a barra, entortando a tampa e a panela. Quantas vezes a gente quer forçar uma situação que não é legal? Às vezes ela cairia muito bem, igual a gente falou da frigideira, né? Se a tampa colocada ali e deixada ali do jeito dela, né? Com o formato que a frigideira tem, com, a, com o formato que a tampa tem, deixa ela lá, as duas se completam do jeito dela, na funcionalidade dela. Né? Assim, quantas vezes a gente se põe nessas relações querendo e buscando algo que nem a gente consegue entregar para a gente mesmo. Quantas vezes a gente já buscou adaptar, moldar uma tampa, a panela? Quantas vezes você não ficou ali tentando dar uma esticadinha, de repente coloca ali um garfo, uma colher de pau atravessado, né? Para apoiar a tampa, que é um pouco menor. O quanto a gente já buscou disso e o quanto a gente não utilizou desses recursos, desses improvisos, e de repente até na esperança de que, de repente essa tampa, né, ou essa pessoa que eu estou me relacionando, ela vai ficar aqui mais adequada com o tempo, de repente eu consigo até moldar e transformar isso para algo que me atenda melhor. E aí, sem dúvida, até aproveitando o que a Clélia trouxe sobre frustração. Quando que essa frustração vem? Vem quando a gente começa a colocar ali uma expectativa, algumas vontades e desejos que a gente nem reparou às vezes que não vai chegar. As fantasias que a gente cria, né? Nem vou entrar muito nisso, porque tema da próxima live. Hoje eu tô esperta, não tô falando demais. Mas o quanto a gente cria nessas ilusões, essas
esses olhares, querendo que o outro mude, sabe, a seu favor, a seu bel favor, né? A seu bel prazer. Que nem dizia a minha avó, ela falava assim, ninguém muda ninguém. Então, se você acha que você vai casar e ele vai mudar depois, engano seu. Né? E isso é verdade, porque ninguém muda ninguém. Tá ali, a pessoa é aquilo lá. Você falar pra mim, nossa, a pessoa nunca deu indício. Deu. Você que não quis enxergar. Tava idealizando aquele encaixe, aquele formato perfeito se formando. Se iludindo quando espera que o outro dê aquilo que a gente não se dá. Isso mesmo, você não Nossa, dou. ótimo. Ótima colocação, Clênia. Ótima colocação. Às vezes tem muito disso, né? Eu não tenho, eu não me dou, e aí eu fico ainda Querendo que procurando alguém me isso dá, né? que o outro me traga, que o outro me dê. Ah, eu não tenho, eu busco, eu quero. E às vezes esse movimento ainda acaba até gerando aquela buscando aquelas migalhas, né, que a gente brinca, que a gente chama das migalhas de atenção. Vem um pedacinho daquilo que a gente acha que pode se tornar aquele tipo de atenção e fica ali esperançoso, esperando cair mais daquilo para ver E se não forma. vem. Né? É porque depois você corta o pão, as migalhas ficam ali, você não forma outro pão com aquilo lá. Você vai estendendo uma expectativa, uma busca que você criou na sua cabeça, esperando que o outro ali adivinhe, né? E passe a trazer, a fornecer isso para você. De fato. De fato. Nós aprendemos que precisamos só Só dar. dar. Sim, eu acho que é nesse Aí a gente sentido, vai né, tia? assim, né? De você se preocupar, se preocupar não, né? Você se focar e fazer no seu prover, dentro daquilo que você entende, dentro daquilo que você acredita, dentro daquilo que você tem, né? E aí eu acho que entra aquelas leis universais, leis de retorno. Então, a partir do momento que eu também estou provendo isso para o mundo, para o universo, isso acaba retornando, né, de alguma outra forma. Mas a gente Eu tem um acho que é nessa aspecto linha. que a Clélia trouxe, no seguinte aspecto. Nós, mulheres, somos ensinadas a dar mais do que receber. Fala mais disso. É! Sinto muito, mas essa é a realidade, meu bem. Mas não é verdade? Quanto tempo a mulher não serviu e só serviu ao homem? Hoje, a gente tem uma dinâmica de tentar mudar isso, esse aspecto, né? De não ser, de ter uma troca. Mas o quanto nós fomos ensinadas a isso. Em que você tem que cozinhar o que o marido quer, em que você tem que escolher e fazer o que o marido quer. O almoço, a janta tem que estar pronto no horário que o homem quer. A mulher tem que esperar em casa com a mesa posta, com o jantar pronto, o banho tomado, bonitinha, lindinha, com um sorriso no rosto. Principalmente nas mulheres que são domesticadas a servir. Sim. E isso acho que é até a gente faz um gancho, uma ponte, né, com o tema que a gente vai abordar, mas que vem trazendo alguns aspectos disso. Essa eu acho que é a importância da gente olhar para a nossa história e perceber isso aconteceu. Em algum nível hoje, ainda bem, acontece num nível menor, né, comparado a décadas atrás. Mas essa questão de como a sociedade se portava, dessa prevalência do machismo, né, dessa questão que a Clélia trouxe aí de ser domesticada. Eu sei que é uma palavra, né, um formato hoje que fica próximo até de um ofensivo, mas é uma realidade que ocorreu. E até olhando sistemicamente, não adianta a gente querer apagar, excluir essa parte da nossa história. Se excluir, o resultado vai ser ainda pior. Então,
o que nós entendemos hoje? Vamos olhar para isso, reconhecer, foi fato, sim, aconteceu. Mas hoje nós podemos honrar fazendo diferente. Não precisa ser como foi há décadas atrás, onde isso era extremamente forte, onde a criação tinha muito desse vínculo, e a gente percebe isso hoje ainda, né? Nesse tipo de comportamento, em piadinhas, em outras N situações, onde coloca realmente a mulher naquela função doméstica e o homem trabalhando fora de casa. Né? Sabe, isso não é uma realidade geral hoje em dia, não é uma regra isso na maioria das casas, né? É uma outra dinâmica, é uma outra realidade que nós temos hoje. Mas vamos olhar assim com carinho para o que aconteceu, trazer um aprendizado disso para que hoje a gente consiga fazer diferente, sem excluir, sem negar, mas trabalhando esse movimento de uma aceitação da história para que o presente e o futuro sejam mais harmônicos, né? Mas e baseado até nisso, a gente, claro, vai ter uma live falando só disso, que, em breve, mas falando dessa questão do encaixe perfeito e de tem que ser assim, dessa forma, a nossa realidade ela é outra hoje em dia. Então, a gente tem que se adaptar assim, porque as mesmas tampas e panelas que serviam há décadas atrás, hoje não serve mais. Esse parâmetro não dá mais para servir. Essa coisa do homem fazer, da questão de ser cavalheiro, da mulher, daquela questão de postura de dama e esse monte de coisa a mais, da mulher numa posição só de submissa, o homem na posição de dominador, tudo isso a gente tem que reavaliar e até reavaliar as nossas expectativas. Todo mundo merece ser bem tratado. Todo mundo. Homens e mulheres. Todo mundo merece carinho, merece atenção. Homens e mulheres. Antigamente não era assim. E muitos dos relacionamentos a gente vê pautado em expectativas baseadas ao que era décadas atrás. Então, assim, eu espero algo que o mundo moderno não pode me trazer mais, que não me provém mais. Isso dos dois lados, tanto para homens quanto para mulheres. Porque eu vou trazer um exemplo de uma cliente que aconteceu semana passada. Ela veio com a seguinte queixa, né? Que ela queria que o marido, um casamento aí de mais de 20 anos, que queria que o marido fosse cúmplice, mais companheiro, mais cúmplice, esse monte de coisa. E aconteceu a seguinte situação: o micro-ondas quebrou e ela ia resolver tudo. E aí, ela mandou fazer um orçamento, né, para ver quanto que ia ficar o micro-ondas. E o marido, e aí no dia que era para ir lá falar com o cara, ela falou pro marido: você vai comigo ver o micro-ondas? Aí ele falou: mas você já resolveu? Tipo, porque do jeito que ela falou, eu já estava pronto o micro-ondas, né? Você já resolveu? Ela falou assim: não sou eu que estou resolvendo? Então você só vai comigo buscar. Aí eu... E a queixa que ela fez queria que ele fosse comigo, que ele fosse cúmplice, que ele fosse companheiro, blá, 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 blá. Eu falei pra ela: tá, você tá cobrando uma coisa dele que você não tá dando? Não, claro que eu tô. Ele vai comigo. Opa, volta. Peraí. Você compartilhou com ele o orçamento? Vocês decidiram juntos? Ou ele é só um motorista? Você quer companheirismo, você quer parceria, você quer troca. E cadê a sua parte, a sua parcela dessa troca? Então, assim, quantas vezes a gente coloca no outro uma expectativa ou uma cobrança que nem a gente entrega? Nossa, o cara podia ser mais carinhoso comigo. O marido podia ser mais carinhoso comigo. A mulher podia ser mais carinhosa comigo. Mas eu dou isso. Não, ele tem que fazer primeiro. E aí fica nesse, você faz primeiro, não, eu faço primeiro. Né? E aí ninguém faz. Aí fica todo mundo querendo carinho, mas ninguém dá.
Porque ninguém quer dar, só quer receber, né? Sim. E, e até aproveitando, né, fazendo uma passagem meio rápida aí no que a gente trouxe como assunto, eu acho que isso transita também para aquelas questões da dependência e independência, ou seja, o quanto eu, como panela, como tampa, me sinto funcional pelo que sou, ou quanto eu dependo da outra parte para ser de fato funcional. O quanto eu preciso ser de uma panela de pressão, sempre precisando da tampa para funcionalidade. Né? Ou o quanto eu sou a frigideira, que posso trabalhar ali sozinha, mas se precisar, de repente, posso, né, ter uma outra tampa aqui que cubra, e com uma funcionalidade, numa questão diferente, isso passa a atender. O quanto, às vezes, chegam o grupo das tampas ou o grupo das panelas se sentindo parciais, dependendo da outra metade da laranja para se sentir completo. Então, acho que são reflexões, a gente acaba transitando, voltando até a questões que a gente já trouxe aqui, inclusive aproveitando quem está aqui assistindo, quando concluir e não assistiu ainda, pode passar aí no IGTV, no canal aqui do Conviver a 2, ou lá no YouTube e acessar os vídeos que estão salvos lá, tá? Das outras Mas lives fica onde aqui com nós... a gente ainda. Isso, é quando terminar aqui, quando terminar a live. Mas mesmo temas tão distintos e parece que não tem nada a ver, como eles se interligam, né? E de tantas origens e fontes diferentes, de forma tão popular, e a gente vai incorporando essas falas, às vezes sem perceber. Não é a frase em si. Aqui que a gente está trazendo não são os termos em si, a tampa da panela, a alma gêmea, a metade da laranja, enfim, e entre outras coisas. Não é exatamente o termo em si, mas o que está por trás desse termo quando eu uso ele. Quais são as minhas expectativas? Qual é o meu olhar quando eu estou dizendo isso? Ah, é a tampa da minha panela. É aquela pessoa que me completa, né? Ou é a pessoa que me complementa? Porque complemento é diferente de completar. O complemento ele agrega, ele soma. O completar já diz que é algo que não estava completo, que estava imparcial ali, que estava precisando de algo a mais Já para ser algo, chegou faltando parte, né? né? E complementar é justamente essas trocas que a gente faz aqui, ó. O Maurício fala, eu complemento, eu falo, o Maurício complementa. Isso é complementar. São dois inteiros falando sobre a mesma coisa. E essa é a proposta do Conviver a 2, é mostrar que é possível a gente se complementar dentro das nossas relações. Claro que em um âmbito, quando a gente fala de um âmbito de relacionamento a dois, existem outras complexidades, e aqui a gente também tem as nossas, porque fora da telinha aqui a gente tem as nossas complexidades. Às vezes a gente vai discutir um tema, dá umas... Tá tudo certo, tá tudo certo. A gente se resolve. E isso acontece nas nossas relações também. A gente não é, nós não somos obrigados a concordar 100%, ou sermos iguais, ou pensarmos iguais. Ou estarmos ali naquele encaixe perfeito de em todo momento ser exatamente ali certinho, como um encaixe de quebra-cabeça. Não, vai ter momentos que a peça não vai encaixar. E vão ter situações que a gente não vai concordar nunca. Por N motivos. Para uma relação funcionar, a primeira base dela é o respeito. Enquanto você vai lendo aí a mensagem, mas tem aquela relação também, aquele outro efeito, né? Que às vezes a gente vai também se adaptando ao outro. Né? Vai tentando sempre atender ao outro da forma que ele vai pedindo.
Tem aquele que pede, né, que você vá se moldando. Mas tem aqueles também que estão aí dispostos a ir se moldando para a relação. Eu acho que essa flexibilidade, esse se moldar, ele vai acontecendo. Né? Quando tem ali a disponibilidade e a vontade dos dois. Mas, às vezes, tem uma frequência alta esse moldar ou cobrar esse molde. Qual a energia que é gasta nisso? Como é, né, conviver por longo tempo com uma pessoa onde você tem que estar constantemente se adaptando ao jeito dela? E aí até aqui a Paola trouxe o seguinte, quantas vezes nós queremos ter uma tampa por ter, quando na verdade nem sabemos como somos com panela ou qual a nossa verdadeira necessidade. Que é exatamente isso que você está falando. Quantas vezes a gente a gente precisa ter alguém. Só por ter, ou para dizer que a gente tem alguém, ou alguma coisa assim. E a gente se sujeita a uma situação em que a gente tem que estar o tempo todo se adaptando para o outro. Né? Ou querendo que o outro se adapte a gente. Né? Não existe uma troca. Não existe um compartilhar, né? Exato. E eu acho que tem até uma análise que a gente pode fazer aí, né? Análise não, né? Mas levar uma reflexão. Até nesse exemplo físico e nessa brincadeira que a gente está fazendo da tampa da panela. Será que ali no seu armário tem uma panela que você acabou comprando, um conjuntinho, né? Tampa e panela, bonitinho, mas que está ali parado, que você acaba nem usando? Nessa necessidade que trouxeram aqui, né, do tipo, eu preciso ter, mas não tem ainda consciência do que eu preciso ter, o que eu vou fazer, e tá ali, buscou, trouxe. Será que tá agregando? Será que tá atendendo algo? Ou atender uma questão momentânea, inicial do eu quero ter, né? Completando aí o que você trouxe. E você sabe que vamos permear, vou usar esse termo para ficar até mais fácil das pessoas entenderem. Quantas vezes a gente não vai pelo ego? Né? Movido a querer ter algo, sei lá, porque achei bonito na vitrine, né? E eu deixo lá. Não me serve, talvez não tenha muitas coisas em comum, nem tem encaixe, mas eu mantenho ali só para não dar o braço a torcer. Ok, eu acho que assim, tem a busca de cada um também, né? Vamos respeitar isso, olhar para isso, mas me veio aqui deu um estalo. Tem aquela, acho que são panelas, né? Que às vezes as pessoas compram e deixam realmente como um enfeite, ali meio que exposto, alguns tipos diferentes. Sim. Pode, né? Qual é a busca? Eu acho que isso vai muito dentro do que a pessoa tem com ela. O que ela está querendo atender para ela? O que ela está querendo agregar ali para ela? Né? E pode ter essa questão realmente mais de uma exposição do que Sim, utilização, né? mas baseado até nisso, e isso a gente vê muito, principalmente a mulherada que procura, né, o lado de cá, normalmente ela vem por uma dor de relacionamento. Normalmente a busca dela é porque ou ela não está num bom relacionamento, ou não consegue estar em um relacionamento. Pois ela descobre outras dores, né? Mas a base, né, chega pra gente assim, né? E aí você vai pegando essas situações, quando eu falo do movido ao ego, da pessoa estar numa relação ou querer uma relação e assim, o outro não quer mais, mas ela ainda insiste em querer manter aquela relação ou aquela pessoa ali por perto ou estar ali presente e não percebe o quão mal isso faz para ela, né? Simplesmente porque ela quer lá na vitrine, ela achou bonito e não foi ela que deu o ultimato. Ela nem queria mais aquela relação, mas o outro disse para ela que não quer mais, pronto. Pode ter essa relação também.
Estava aqui pensando quando você estava comentando disso, né, das buscas. Eu acho que uma outra coisa também para quem está buscando essas linhas aí do autoconhecimento e vinculado à relação, né, é inevitável, e geralmente isso surge rápido, né, aquele olhar para aquele homem, sabe? Aquela mulher, sabe? Que um dia se escolheram e geraram a sua vida, seu pai, sua mãe. Faço caras e bocas porque toda vez que a gente vai olhar para qualquer questão, cai para o pai e para a mãe. Vocês vão ouvir a gente falar aqui inúmeras vezes sobre isso, porque às vezes até a gente fala, caramba, de novo. O que mais que eu não estou enxergando aqui? De Né? novo esse homem, essa mulher aí. Mulher, de novo. Eu mudo disco riscado. É disco de vinil, lado A e lado B, com uma faixa só. Vamos falar que os bonequinhos, as âncoras ali estão viciadas, né? Que só quer olhar para isso. Mas é a Mas realidade. Sinto informar. é, acho que a constelação no geral ela traz sim, muito desse olhar sistema, né? Às vezes sistema do pai e da mãe, às vezes é o sistema de um ou do outro. Mas quando a gente fala em relação, geralmente, tá? Deixar aqui claro que não é uma regra, não é uma linha direta, mas geralmente é um olhar na relação específica do filho com a mãe, da filha com o pai, né? Isso acaba aparecendo com uma forma assim, bem frequente e relativamente rápida. E isso a gente está falando da sistêmica. Mas a gente sabe que existem outras frentes, outras linhas que a gente também estuda, que também trazem essa relação dos filhos com os pais. Do que a gente busca no marido ou no homem, o que a gente busca na mulher ou na esposa. Está relacionado às nossas buscas, às nossas questões internas, que voltamos lá para a primeira live, né? Junto aos nossos pais. As Sim. referências, as exigências. Aquele contexto básico, né, dentro da psicanálise, da busca, né, alguma busca ainda que não está muito clara do pai, vai buscar no homem, da busca que não está muito clara ainda de uma mãe, tem uma referência com uma mulher. Então isso tem uma relação direta, sim, em outras linhas, como a Priscila trouxe aí. Isso faz muito sentido. Né? E voltando a dizer, deixando claro aqui, a gente não está traçando nenhuma regrinha de bolo, trazendo uma receita de bolo, não é esse o intuito aqui, mas é trazendo algo que é comum e tem uma frequência alta de ser observado nesses casos. Né? Sim. E aí é aquele monte de situação que, como você falou, a fiada já vem com aquelas perguntas bem certeiras, né? E eu faço essas perguntas pro cliente ou para cliente em sessão. Quando começa e não quer enxergar, imagina isso, mas quer olhar para o relacionamento. Mas você vê que a busca e a exigência da pessoa ali, naquele parceiro, naquela parceira, tem a ver com essas buscas com o pai e com a mãe. Sempre tem, alguma coisa sempre tem. Principalmente quando a gente vai para um âmbito mais sexual, né? Que é uma coisa, que é uma dor muito forte em muitos relacionamentos. E aí eu costumo fazer a seguinte pergunta: você faria sexo com seu pai ou com a sua mãe? Não. Então, desculpa, sua vida sexual ela não vai rodar. Você está buscando um pai e uma mãe? Você não está buscando um companheiro, um parceiro, você está buscando um pai e uma mãe. Então, desculpa, se você não faria sexo com seu pai e com sua mãe, não cometeria incesto, sinto muito, sua vida sexual não vai andar. E isso é uma busca bem frequente, e a gente observa, né? Quando a gente abre o campo, e deixando claro aqui, é uma busca inconsciente. É às vezes um clamor do inconsciente para fazer essa busca no pai, na mãe, e acaba refletindo isso num homem, numa mulher, ou em homens e mulheres, né?
tentando encontrar isso. E não fica claro para o inconsciente. Só faz uma relação, é uma mulher. Mas ele, às vezes, não tem claro que é uma mulher específica. Sua mãe. É aquela que te gerou a vida. É um homem específico. É o seu pai, aquele que te gerou a vida. Né? E o inconsciente fica, como ele não consegue mandar, às vezes, a mensagem de forma clara para o consciente, fala assim, procura uma mulher, fica falando ali, vai caçando um monte de mulher por aí, ou a mulher caçando um monte de homem tentando encontrar aquilo, quando na verdade é esse olhar nessa origem, né, com o papai e a mamãe. E olha que isso é mais frequente do que as pessoas possam imaginar. E não Muito mais é. comum. E assim, às vezes as pessoas ouvindo a gente falar, parece que é um exagero, né? Mas a hora que você começa a olhar para as questões, você começa a ver que realmente é uma busca ali. E qual é a forma, dentro da sistema que a gente mesmo traz? A forma para uma pessoa olhar quando reflete nos filhos, né? Uma dor vai refletindo nos filhos e vai fazer você olhar. E um outro movimento, na verdade, para mim são dois movimentos quando você vira adulto que vai fazer você olhar, é um relacionamento amoroso e dinheiro. Mexeu no bolso, ou mexeu no Profissão, libido, pronto. Né? Você vai ter aí problemas, com certeza, nessas áreas da vida, se você insiste em não olhar para aquilo que te dói de fato, ou para aquilo que precisa ser visto. E aqui, vamos lembrar, não é uma regra, mas a gente pode falar que a maioria das vezes a gente vai encontrar uma relação aí. Alguma questão vinculada a isso. Para alguns muito, para outros um pouco menos, mas sempre vai passar por essa base. para alguns de forma já mais clara, né, mais visível, perceptível, para outros realmente vai surgir com dores mais distantes, que parecem ser mais distantes. Né? Não é nem o chefe, é a empresa, né? Já desassocia de uma figura humana para uma organização, para um objeto, né? Uma energia, o dinheiro. Né? Então acaba até distorcendo. Distorcendo não. Eu entendo que isso é uma ação realmente de fato entre inconsciente e consciente que vai desassociando ou criando, buscando associações diferentes para que olhe para essa essência. Né? E aí vai realmente acabar doendo na parte mais sensível. E vai. Quando a gente olha, apontou de novo aquele homem. De novo aquela mulher. Meu, de verdade, tem dia que eu fico cansada disso. Porque eu me ponho no lugar dos meus clientes, porque tem dia que eu fico cansada como cliente de ouvir a mesma coisa. Olha pro pai, olha pra mãe, o que você não viu? O que você não tá vendo? O sentimento. A gente também se cansa de vez em quando disso. Não é, Maurício? Quantas vezes a Sim. gente não tá conversando e fala, de De novo isso novo eu aqui? tenho que olhar para o papai, de novo eu tenho que olhar para minha mãe. Tem. Ah, Não não quero teve um tempo. mais! Eu acho que eu até comentei isso já numa outra live. Teve um momento que eu falei assim: não, agora eu acho que é a última constelação do meu pai, que eu vou precisar olhar para o sistema dele. Não, agora acho que é a última constelação que eu vou olhar para minha mãe ou o sistema dela. Sabe? Eu tive ainda a A petulância arrogância, né? a arrogância de pensar isso. Falou, não, agora eu resolvo. Essa é a constelação definitiva. Nossa. Né? Pense em alguém que caiu do cavalo assim, bonito. A gente cai do cavalo direto, gente. E às vezes a gente conversa, pensa que a gente conversa muito. A gente fala se todo dia, se não quase todo dia. E às vezes a gente está comentando um assunto que aconteceu no dia, na semana, um fato que aconteceu, assim, rotineiro. Aí um já olha para a cara do outro e fala, lá vem, ó lá. O
que você tá negando da mãe? Por que você não tá olhando pro pai? Às vezes a gente tem vontade de se mandar merda também, porque não aguenta ficar olhando pro pai e pra mãe. Você viajou, o que você tá falando aí? Não faz sentido. Tá bom, tá bom. Dá uma olhadinha aqui no campo, pera aí. Organiza as representações. Para onde tá o olhar? Ah, tá para cá. Dá uma olhadinha aqui. Eu busco um novo olhar para você, mamãe. Blá! Aí já começa a escorrer lágrimas. E a gente faz isso pelo menos uma vez por semana. Então vocês imaginam que a gente trabalha com isso, a gente estuda isso, a gente se formou e faz um monte de curso disso. E uma vez por semana a gente ainda tem coisa para olhar do pai e da mãe. Meio que vai aplicando um no outro a técnica, o olhar, a visão sistêmica. Vai buscando também formas, né, diferentes de fazer isso, conforme dores. E aí surge. Mas no simples, né, no essencial. Ó, dá uma olhadinha aqui a representação, para onde olha. Né, o lado de cá já preparou. O outro já está até olhando meio de canto de olho, fala, é cilada, corre que é cilada. E a gente está falando tudo isso, porque a gente está voltando lá no tema da primeira live, que tem tudo a ver com a segunda, com a terceira, com a quarta e com a de hoje também, que é exatamente essa busca que a gente tem pelo encaixe perfeito. Essa busca que a gente tem por alguém que complete a gente. E essa completude, ela só vem quando a gente aceita as nossas referências internas, a gente aceita a nossa história, aceita a nossa individualidade, que nós só podemos ser felizes quando nós somos felizes com nós mesmos. Conosco. Não dá para ser feliz com o outro se eu não me aceito. Como eu posso exigir do outro que ele me respeite se nem eu me respeito, se nem eu reconheço o meu momento de ficar em silêncio, o meu momento de falar algo, o meu momento de, sei lá, de qualquer coisa. Se eu não tenho esse respeito comigo, desse limite, como que eu vou exigir que o outro respeite esse espaço? O processo da aceitação, né? O famoso processo da aceitação. E a gente volta a dizer, a aceitação não é o amém, ok, eu concordo, eu vou fazer, mas é a aceitação do outro como indivíduo, na parte como ele é único. Né? Eu acho que a principal frase que eu entendo da constelação, eu vejo você. Parece uma frase bem simples, mas ela tem ali por trás dela uma série de significados, de questões, eu vejo você como indivíduo único, dentro das suas características, ações, individualidades, sentimentos. Então, isso que parece extremamente simples, e é simples a frase, tem um contexto, sabe, bem amplo atrás disso. E está muito relacionado com essa questão da aceitação do outro como é. E aí a gente pode até inverter um pouco. A dificuldade é aceitar, tudo bem. E o quanto você às vezes força ou percebe que os outros te forçam a mudar para que você seja aceito. Como que você se sente nessas situações? Né? Quando você tem a dificuldade em ser aceito. É um reflexo direto em querer mudar um outro para a sua realidade. Seja parceiro, parceira, e mais dolorido ainda, se chegar, né, papai, na mamãe, o quanto você às vezes tenta moldar isso, adequar dentro daquilo que você entende, da sua lógica, das suas vontades, às vezes caprichos também. Fica como reflexão, né? Fica como reflexão. Nossa, tem um montão de coisa, pessoal, para vocês refletirem aí. Que nem, olha, eu não vou esquecer
de uma queridíssima cliente nossa que disse, isso mais parece uma sessão terapêutica e não uma live. Então, fica a dica. Hashtag fica a dica. Dá para refletir bastante com o que a gente fala aqui. E assim, aqui não está falando... são duas pessoas que já passaram pelo processo, continuam passando pelo processo. Né? Não é só assim. E que tiveram e têm muitos desses desafios no dia a dia. Porque a busca não é a perfeição, a busca é a evolução. É se tornar um pouco melhor do que eu fui ontem. Essa é a verdade. E quando a gente leva isso para dentro das nossas relações, principalmente nesse relacionamento a dois, nesse convívio com a pessoa em que a gente teoricamente escolhe para compartilhar a vida, isso fica mais evidente, né? Fica muito mais forte essas questões. É uma outra frequência, né? Sim. Imagina, duas pessoas diferentes, de mundos diferentes, que estão ali convivendo e buscando se apoiar no outro, né? Cheio de manias do papai e da mamãe, cada um, né, de famílias diferentes, tentando ali, fazendo um movimento conjunto. Tem uma série de movimentos que buscam a melhoria disso, né? Como ter essa sinergia, essa aproximação melhor. Arroz em cima do feijão ou feijão em cima do arroz? Tem gente que tem problema com isso. Tem que ser do meu jeito, né? A gente Tem quer que falar, ser um da minha simples boca. arroz no feijão vira briga, porque tem que ser do meu jeito. E se não for do meu jeito, não tá bom, não serve. Não me serve. Porque, não vou nem entrar nesse aspecto, mas a gente sabe que os extremos levam a isso. E a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Sim, traremos isso também. Traremos isso também. Eu acho que a gente poderia começar já a falar até do workshop de novo, hein? Opa, vamos sim. A gente vai subir aqui, né, um link para vocês fazerem inscrição. Lembrando que as vagas vão ser limitadas de um workshop dando continuidade às nossas lives. Vamos aprofundar só um pouquinho mais dos temas que a gente trouxe aqui, realizando alguns exercícios. Aprofundar um pouquinho mais e de forma direcionada, né? Nós entendemos que cada grupo vai ter ali uma característica, com pessoas diferentes. Geralmente tem muita similaridade dentro do grupo, então vai ser um trabalho que a gente vai olhar realmente para essas pessoas dentro dessas dores. Vai ser um pouco mais focado aqui. A gente está numa fala mais aberta, né, a todos, mas nesse a gente vai começar a direcionar um pouco mais essa percepção para ajudar nesse autoconhecimento, nesse olhar interno tão importante aí que a gente está comentando e trazendo com vocês. E o trabalho não para por aqui. As lives elas vão continuar, né? A gente vai aí formar mais um novo grupo de lives, mas o workshop é para começar a trabalhar a perceber mesmo essa percepção individual de cada um nas suas situações, nos seus individuais, nos seus relacionamentos. Vou reforçar que as vagas vão ser limitadas, né? Vai ser na plataforma, uma plataforma fechada, então a gente vai, né, restringir a quantidade de pessoas. A live pode entrar a quantidade de pessoas que quiser, né? Lá vai ser até para a gente poder dar esse andamento de uma forma mais harmoniosa, que a gente consiga trabalhar cada um, né, de uma forma, dar atenção um pouco maior, né? Auxiliar cada um nesse olhar, nesse foco, né, nessa busca que cada um tem, que a gente entende que cada um tem um pouco mais para um lado, para o outro, numa questão ou outra, mas contribuir com esse olhar mais focado, tendo mais foco ali nessa dor, nessa questão. Então E logo é um mais terá movimento. uma vivência. Sim, sim. A princípio,
online, esse workshop online, né, que a gente está organizando, e futuramente, esperando aí essa questão da pandemia também dar uma tranquilizada, de ter uma circulação mais flexível aí nós teremos também algo presencial. E aí, algo mais profundo. No presencial, a gente consegue ir além. Mas já era para falar disso? A gente ia parar no workshop, não era? Ah, mas é bom falar, é Aí. bom contar que vai ter mais novidade. E tem mais uma novidade. Eu vou trazer Tem? para cá também, claro. Também a constelação. Traga, traga. Hoje nós demos o start para mais um projeto nosso, Semear Constelação, esse específico em constelação. E semana que vem a gente vai ter um evento no sábado, Ação Solidária. Que é uma forma que nós encontramos de levar a constelação para mais pessoas, né? Para que isso seja, para que mais pessoas tenham contato e vão conhecendo como é a técnica, como é a constelação. E nesse caso ainda, como a Priscila mencionou, ação solidária, existe um movimento para arrecadação de alimentos para o Frei Anselmo, aqui na Zona Norte de São Paulo. Então tem algumas informações, a gente precisa até colocar informações aqui nesse perfil, mas no perfil individual, Maurício, Priscila, vocês vão encontrar ali alguns detalhes também, como ajudar. E nisso teremos um movimento de sorteio. Quem fizer a contribuição entra num sorteio para constelação na hora, no dia 1º, 16 horas. Quem quiser, só se manifestar ali na sala, no Zoom, e entra no sorteio para ser constelado no dia. Sim, a gente ainda está vendo se vai abrir para outras pessoas assistirem, né? Que não seja na plataforma Zoom, mas ainda não está definido. Na quinta-feira que vem a gente comenta como vai se dar esse. Sim, a gente vai chegar, não. Vai apresentar para vocês aí o formato, né, final, mas a princípio, o Zoom, certeza. Certeza. Outras plataformas a gente tá estudando e vendo aí como vai seguir com isso. Mas fica o convite para mais esse movimento aí junto à constelação para todos. Sim, e dentro desse workshop a gente vai falar um pouquinho de constelação aí de um âmbito geral, não só de relacionamento, né? Sim. Trazer um pouquinho do que é esse mundo que faz parte das nossas vidas. Entendemos que constelação não é um workshop, não é uma palestra, não é uma aula que se consegue ali ter a compreensão mais profunda da constelação, né? É vivenciando. Né? Eu gosto muito de trazer isso, vivenciem, seja assistindo, vivenciem isso assistindo, isso vai trazer para vocês um conhecimento do que é constelação, entrando numa representação, percebendo o campo, vão ver o quão rico isso é e o quanto isso agrega de informação para vocês. Ok? Isso é constelação. Sim, estamos entrando na reta final do último minuto. Muito obrigado, pessoal, por estarem aqui assistindo com a gente. Essa quinta-feira gelada aqui em São Paulo. É um prazer imenso, mestre. Também agradeço aí a presença, a participação de cada um de vocês. Contribuem demais no nosso trabalho, na nossa busca, nisso que a gente escolheu aqui como uma das missões. Então a gente agradece. Quinta-feira que vem tem mais e vão nos acompanhando nas redes sociais e vão percebendo esses movimentos, tanto do semear, do workshop, do sorteio no dia 1º de maio. Ok? É isso aí. Boa noite, Clélia. Boa Beijo, noite. mestre.